Bom dia, hoje vamos apresentar um trabalho sobre aquecimento global e desmatamento. O nosso grupo é composto por Elizabeth Andrade, Emanuele Guido, Francisco Brandão e Ellen Costa. O aquecimento global, ele está relacionado ao aumento da temperatura média do planeta ao longo dos últimos tempos, é, o que basicamente é causado pelas práticas humanas, embora exista concordância quanto a isso no campo científico. A principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, um fenômeno natural responsável pela a manutenção do calor na Terra e vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC afirmam que no século XX, em razão aos desdobramentos ambientais da Revolução Industrial, foi um dos períodos mais quentes da história, desde o término da última glaciação, com um aumento médio de 0,7 graus Celsius nas temperaturas de todo o planeta. Causas do aquecimento global. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Desse modo, a poluição, as queimadas e o desmatamento estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica, ela é um exemplo, pois ela é uma grande fornecedora de umidade para a atmosfera, promovendo um maior controle das temperaturas e uma certa frequência de chuvas para boa parte do continente sul-americano. Outra causa bastante relevante para o aquecimento global é a emissão dos chamados gases estufa. Os principais gases são o dióxido de carbono, gerado em maior parte pela queima de combustíveis fósseis. Temos também o gás metano, que é gerado na pecuária, na queima de combustíveis e também da biomassa, né? Também dos aterros sanitários. E o óxido nitroso, produzido pelas fábricas. E além de tudo que já foi citado, a poluição das águas também é um fator relacionado com o aquecimento global. No caso dos oceanos, existem seres vivos responsáveis pela absorção de gases carbônicos e emissão de oxigênio. Os fitoplânctons e as algas marinhas são os exemplos desses seres vivos responsáveis, né? Portanto, a destruição de seu habitat natural ele pode interferir diretamente na dinâmica atmosférica global. Bom, os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, a hidrosfera e também a biosfera. Podemos citar como consequência do aquecimento global, primeiramente o efeito do degelo, que vem acontecendo nas calotas polares. Com isso, várias áreas de várias espécies, sobretudo no Ártico, estão ficando cada vez mais diminuídas pelo fato do degelo, o que acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando uma elevação no nível dos oceanos, embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que ocorre na Antártica e também na Groenlândia. Outro efeito também, ainda mais latente, é o aumento das temperaturas, e muitas espécies podem estar em extinção, além da falta de água em várias partes do globo, a ocorrência de seca em períodos mais prolongados prejudica a oferta de recursos naturais para os seres vivos e a manutenção da cadeia alimentar. Com o aquecimento global, os fenômenos cíclicos e anomalias climáticas vêm tornando-se cada vez mais frequentes, tal como El Niño, que entre outras consequências proporciona secas severas em muitas regiões do globo. Aquecimento global e o efeito estufa.
O efeito estufa é um fenômeno de ordem natural, capaz de garantir que a Terra seja habitável. Ele é responsável por manter a temperatura média do planeta, evitando que o calor seja totalmente irradiado de volta ao espaço. Dessa forma, não há grandes variações de temperatura entre a noite e o dia. Vapor d'água, clorofluorcarbono, ozônio, metano, dióxido de carbono e óxido nitroso são os gases responsáveis pelo efeito estufa. Contudo, a concentração desses gases, principalmente o dióxido de carbono, aumentou significativamente na atmosfera nas últimas décadas. A emissão desses gases é proveniente principalmente das ações realizadas pelo homem. Essa concentração de gás estufa tem provocado mudanças na dinâmica climática do planeta. Nas últimas décadas, observou-se uma relação entre o aumento dos gases de efeito estufa e o aumento das temperaturas do planeta. De acordo com o IPCC, a temperatura da Terra aumentou cerca de 0,85 graus Celsius nos continentes e 0,55 graus Celsius nos oceanos dentro de um período de 100 anos. Apesar dessa realidade, muitos estudiosos desacreditam que o aumento desses gases tenha agravado o aquecimento global. Para alguns, esse aquecimento elevado constitui apenas uma fase de variação da dinâmica climática da Terra. Desmatamento. O desmatamento é um processo de degradação da vegetação nativa de uma região e ele pode provocar um processo de desertificação. Ele compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, e também vai afetar a economia e a sociedade. De acordo com dados fornecidos pelo Observatório Mundial das Florestas, a devastação das florestas alcançou cerca de 29,7 milhões de hectares no mundo todo. E como não poderia deixar de ser, essa prática vai causar danos muitas vezes irreversíveis às populações que ali habitam, comprometendo assim a biodiversidade. E os principais contribuintes desse aumento foram os incêndios florestais, cito como exemplo os que ocorreram em Portugal e na Califórnia, nos Estados Unidos. E os 3 países que mais desmatam atualmente são o Brasil, a República Democrática do Congo e a Indonésia. Mas, paralelamente a isso, alguns países têm sim diminuído as suas taxas de desmatamento. A Indonésia é um exemplo disso. Ela tem se esforçado para preservar as suas florestas primárias, conseguindo reduzir assim boa parte do desmatamento nessas áreas, de 2018 até os dias atuais. As causas do desmatamento são diversas, e em sua maior parte é composto por atividades humanas que provocam e intensificam a ocorrência desse problema. Mas geralmente vai incluir necessidade de se explorar essas florestas para obter ganhos econômicos, como obtenção de madeira, frutos, fibras, entre outros produtos que vão ser comercializáveis. As consequências provocadas pelo desmatamento vão ser devastadoras e a primeira afetada vai ser a biodiversidade local, uma vez que a destruição das florestas, vai se perder o habitat natural de muitas espécies, contribuindo assim para a morte de animais e até mesmo a extinção dos animais dos tipos endêmicos. Daí derivam problemas para a cadeia alimentar e para os ecossistemas locais. Essa perda pode impactar até as atividades econômicas, como a caça e a pesca. Então, o próprio ser humano vai sofrer com as consequências das próprias ações. 1,6 bilhões de pessoas dependem hoje direta ou indiretamente das atividades ligadas às florestas. E além disso, o desmatamento ele também vai gerar consequências negativas também sobre a água e os solos. A retirada dessas florestas vai implicar em uma alteração do equilíbrio climático de muitas regiões, sem falar na intensificação do efeito estufa. E além disso, essas florestas elas vão melhorar a drenagem dos terrenos, a sua ausência ela vai intensificar os deslizamentos de terra em áreas de inclinação e vai acentuar também as inundações, facilitando assim a erosão do solo e a desertificação. Agora eu vou falar sobre o desmatamento no Brasil. O nosso país ele possui a segunda maior cobertura vegetal do planeta,
porém, ele também é um dos campeões no desflorestamento. A área desmatada apenas na Amazônia, nos últimos 50 anos, já soma 720 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao território dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina somados. As principais causas do desmatamento estão ligadas à exploração de madeira ilegal, pecuária, agricultura, o extrativismo vegetal, animal e mineral. Os desastres naturais também alteram o clima e a vegetação, porém não podem ser comparados à atividade humana. Bom, a agricultura, ela gera muita produtividade e com ela tivemos muitos avanços. Nos tornamos grandes exportadores de soja, açúcar, café e carne bovina. Mas tudo isso ao custo de aproximadamente 82 milhões de hectares de ecossistemas nativos, que foram convertidos em pastagem ou áreas de cultivo só de 1985 a 2020. O desenvolvimento das regiões produtoras de gado e de soja está diretamente ligado a esse aumento da violência e a degradação ambiental. De forma geral, o desmatamento nos 6 biomas brasileiros cresceu 13,6% no ano de 2020, atingindo 13.853 km², que equivale a uma área 9 vezes maior que a cidade de São Paulo. O sistema DETER do INEP aponta que o desmatamento cresceu 9% na Amazônia, 6% no Cerrado, 43% no Pantanal, na Mata Atlântica subiu 125% e 405% na Caatinga, mas isso devido ao seu novo sistema de detecção de desmate por satélite, exclusivamente para ele. Bom, em minhas pesquisas eu achei dados do MAP Biomas Alertas referente a 2020 e ele informa que a quase totalidade dos alertas de desmate tem um ou mais índice de ilegalidade, ou seja, 98,8% deles, que equivalem a 95% da área desmatada. Eles não possuem autorização ou se sobrepõem a áreas protegidas ou então descumprem o Código Florestal. Somente 2% desses casos têm alguma providência do IBAMA. Esse mesmo relatório também apresenta um cálculo de velocidade de desmatamento, e pela primeira vez foi possível estimar o quanto o Brasil perdeu de cobertura vegetal nativa a cada dia de 2020. No total foram 3.795 hectares, equivalente a 24 árvores, a cada segundo durante todo o ano.